Abramos a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comerei pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Oremos, meus irmãos. Santo e eterno Deus, nós estamos aqui reunidos como teu povo
para honrar e glorificar o Teu nome, mas também para aprender da Tua palavra, Pai. A nossa oração nesta noite, Pai, é que o Senhor, por misericórdia, fale a cada coração. Queremos, ó Pai, ser exortados pela Tua palavra. Queremos sair daqui certos de que o Senhor falou conosco, Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos isso, não por merecimento, mas pelos méritos dele, é que oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando Deus apareceu a Moisés na visão da sarça ardente, Deus pré-anunciou a Moisés que Faraó iria endurecer o coração. Deus pré-anunciou de maneira que Faraó só deixaria o povo ir se fosse obrigado por uma mão forte. Isso está registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 19. Foi aí também que ele prometeu que a mão forte que libertaria o seu povo seria a do próprio Deus. Seria a sua própria mão que libertaria, que obrigaria Faraó a deixar o povo sair. E esse ato humilharia os deuses, os falsos deuses do Egito. Estudiosos apontam, meus irmãos, que o faraó que reinava no Egito chamava-se Tutmoses III. Tutmoses, daí veio o nome Moisés, que foi criado na família real. Ele era conhecido como Tutmoses o Grande. Tamanho eram seus feitos. Dele era uma frase arrogante e famosa que dizia: com o meu braço estendido eu conquistei os reinos da terra. Com o meu braço estendido conquistei as nações. Mas a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. E a palavra dele disse que quando Deus executasse o último sinal no meio do Egito, quando ele derramasse a última praga, nenhum cão rosnaria no meio dos filhos de Israel. Para entender esta frase, nós precisamos perceber o que significava um cão no meio de Israel, para os israelitas. Para os israelitas, o cão era um animal rejeitado, desprezado, imundo, porque eles ficavam nos arredores das cidades, esperando restos de animais, carniça, lixos. Então ele era considerado um animal rejeitado e impuro. E quando o faraó fala que com o seu braço estendido ele conquistou os reinos da terra, Deus o abate e promete que ele seria pior do que o animal, um dos animais mais rejeitados no meio do povo de Israel, porque Deus resiste aos soberbos. Mas algo chama a atenção, meus irmãos, nesse texto. É que Deus não precisaria de uma cerimônia da Páscoa para libertar o seu povo. Ele tem poder. Bastava ele estender o seu braço e o seu povo sairia. Mas Deus escolheu que o seu povo deveria realizar uma cerimônia com alguns elementos: um cordeiro, pães asmos, ervas amargas. E estes elementos apontavam para algo maior. Apontavam primariamente para algumas lições que o povo tinha que tomar e perceber daquele grande livramento que Deus faria ao povo. Mas apontava sim progressivamente para o plano da redenção. E nós vamos ver cada um desses elementos. O primeiro deles, o cordeiro, que na verdade é um filhote de carneiro e ovelha. Versículos 3 e 4, o texto diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. A partir daqui do versículo 5, nós vamos ver algumas características que Deus estabeleceu deste cordeiro. O texto continua: o cordeiro será sem defeito.
É a primeira característica do cordeiro. Meus irmãos, em Êxodo 3, o Senhor fala que viu a aflição do seu povo. E há 2 semanas, quando comentávamos sobre esse texto, nós falávamos que a palavra aflição, ela pode ser traduzida também por pobreza ou miséria. Deus viu a situação de miséria, de pobreza, que gerava tanta aflição no seu povo. Deus viu isso. E quando Deus requer um cordeiro, Ele requer um cordeiro sem defeito. Porque Deus sabia da situação do seu povo. Talvez o povo fosse tentado a dar o pior, a dar o cordeiro defeituoso, a dar aquele que já estava doente, já estava próximo a morrer. Mas Deus, sabendo dessa situação, falou: eu quero o melhor. Eu quero um cordeiro sem defeito, sem mácula, completo, íntegro. Deus exige sempre o melhor do seu povo, meus irmãos. A segunda característica que Deus exige no sacrifício do cordeiro pascal, continua no versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Assim como o povo poderia ser tentado a dar um cordeiro manco, doente, o povo poderia ser tentado a dar o mais velho. Um cordeiro de 1 ano, ele estava chegando na idade da reprodução. Ele passaria de ser um cordeiro que merecia cuidados, que dava custos, para ser um cordeiro reprodutor, que daria lucro ao seu senhor. Cordeiro de 1 ano era mais valioso, estava em todo vigor. Deus exige não só o melhor, mas o mais valioso. A terceira característica no versículo 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês. Deus manda que o seu povo, além de pegar o cordeiro para sacrificar, antes de sacrificar, separe por cerca de 4 dias. Separe esse cordeiro do rebanho. Isso traz uma ideia de pureza, de santificação, separação, separado para aquele fim. A quarta e última característica do cordeiro está no versículo 46 do capítulo 12. O texto diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis para fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. A ordem de Deus era para que nenhum dos ossos do cordeiro fosse quebrado. E isso provavelmente era uma direção à unidade. Assim como a família deveria se reunir para comer do cordeiro pascal, nenhum dos ossos poderiam ser divididos, quebrados. Essa era a ideia. Em resumo, meus irmãos, o cordeiro deveria ser sem defeito, deveria ser o mais valioso do rebanho, deveria estar dentre os melhores, deveria ser separado dos outros, ter a preparação da maneira que Deus separou. O sacrifício desse cordeiro apontava para um livramento que haveria de vir. Eles estavam executando um ato de fé, confiados na graça de Deus que libertaria o seu povo. Não seria um cordeiro que libertaria o seu povo, seria o braço forte do Senhor. Mas Deus, para ensinar o seu povo, para apontar para algo maior no plano da redenção, escolheu um cordeiro para que o povo fizesse isso. O segundo elemento, meus irmãos, são os pães asmos. Versículos 15 ao versículo 20. O texto diz assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que se diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações,
por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês até à tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Talvez seja um trecho que cause dúvidas. O que o fermento tem que Deus proibiu esse povo durante esse período? Meus irmãos, há pelo menos 3 motivos por que Deus escolheu que o povo não comesse fermento na Páscoa. O primeiro deles era referente à novidade de vida. O povo estava numa vida amarga, sofrida, uma vida de escravo. E eles iriam experimentar uma terra prometida, uma terra nova, uma novidade de vida. E por que o fermento tinha a ver com isso? Porque o judeu fazia o fermento através do pão velho. Ele pegava restos de pães velhos e iam guardando. E colocava de uma forma que ele começava a fermentar. E ele usava esse pão velho que virou fermento e misturava na massa nova. O que Deus estava colocando neste ato é que eles precisariam abandonar a velha vida, abandonar as coisas velhas. O segundo motivo pelo qual Deus escolheu que eles deixassem de comer fermento na Páscoa era uma relação com a impureza. Há indícios de que uma das formas que o judeu acelerava o processo da fermentação era pouca higiene no manuseio desse pão velho. E a pouca higiene fazia com que o processo da fermentação acelerasse a decomposição, a corrupção daquela massa. E a ideia era pureza. O terceiro motivo era a pressa. Não havia tempo para esperar a massa inchar. Havia pressa em abandonar aquela velha vida e ir para uma novidade de vida que Deus estava preparando. Observe o versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Havia pressa. Assim, meus irmãos, os pães asmos, ou pães sem fermento, indicava abdicar do pão velho, das coisas velhas, experimentar novidade de vida, abdicar da impureza e experimentar a santidade, ter pressa em fugir das coisas velhas, do mundo de escravidão. O terceiro elemento, meus irmãos, ervas amargas. Versículo 8, o texto diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Meus irmãos, não dá para olhar para esse texto e pensar nas ervas amargas e não pensar na amargura que eles viviam. Observe em Êxodo capítulo 1, versículos 12 a 14. Mas quanto ao mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. Observe os termos: afligiam, tirania, servir, amargar, dura, trabalho, serviço, tirania.
Moisés estava enfatizando, colocando o tanto que o povo de Deus estava sofrendo no Egito, o tanto que o povo amargurou a servidão. E Deus coloca para eles comerem ervas amargas, provavelmente para que eles se recordassem da amargura. Todas as vezes que eles celebrassem a Páscoa, eles se recordassem da amargura da vida. Mas também havia um outro motivo para as ervas. É porque as ervas amargas que utilizavam os judeus na sua culinária, elas eram geralmente as que tinham mais rápida, eram mais fáceis de preparar. Era a ideia da pressa também. As ervas amargas eram de rápida preparação. A pressa também era o motivo. Além dos 3 alimentos, meus irmãos, que Deus estabeleceu, havia um sinal que partia do primeiro alimento do cordeiro, era o sangue. Havia um sinal que não fazia parte da refeição, mas era um sinal que apontava para o plano da redenção. Observe Êxodo capítulo 12, versículos 23 a 27. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Páscoa, meus irmãos, significa passar sobre, passar por cima, ou até poupar. Meus irmãos, assim, o sinal era o sangue. O sangue apontava para um sacrifício. O sangue veio do sacrifício do cordeiro imaculado, do cordeiro sem defeito, do melhor do rebanho. Esse sacrifício era requerido por Deus. E ali já estava o conceito de morte substitutiva. O anjo do Senhor passaria com juízo sobre os deuses do Egito. Mas se o povo de Deus desobedecesse e não fizesse o sacrifício do cordeiro, eles também seriam punidos. Era o sangue de um sacrifício derramado que faria a graça de Deus, faria com que a graça de Deus fosse derramada sobre aquele povo. Meus irmãos, a Páscoa de fato marcava a libertação do povo de Deus. Marcava a libertação de um povo que viveu escravo, sofrendo, afligido. Mas a Páscoa apontava para algo maior. A Páscoa era apenas uma sombra de algo que Deus estava revelando já ali. Não dá para olhar para a Páscoa e não perceber que ela aponta para a maior das libertações. Não dá para olhar para um sacrifício de um cordeiro sem defeito, imaculado, e não perceber do cordeiro que foi pregado numa cruz. Quando falamos do cordeiro, meus irmãos, observe o que diz o profeta Isaías no capítulo 53, versículos 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Agora observe, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Quando Isaías falava sobre Jesus Cristo, sobre o Messias, ele aponta para Cristo como o Cordeiro que foi imaculado pelos nossos pecados. De fato, esse texto apontava para Cristo. João 1, versículo 29, João Batista fala assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 1, 18 e 19, que lemos na liturgia: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro estava apontando para a Páscoa, para o Cordeiro imaculado. João 19:36. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando Cristo foi morto na cruz, e os soldados, contrariando os romanos que quebravam as pernas, não quebraram as pernas de Jesus, eles estavam cumprindo a profecia do Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5:7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que recebeu sobre si a ira destinada a nós. Se lá no meio do Egito, o povo de Deus recebeu o livramento do anjo destruidor que mataria os primogênitos, o sangue de Cristo pendurado no madeiro nos livra da ira de Deus. Quando olhamos também, meus irmãos, para o fermento, nós lembramos de Cristo. Cristo advertiu várias vezes sobre o fermento dos fariseus, sobre as velhas e falsas doutrinas que eles ensinavam, tradições de homens que invalidavam a lei de Deus. E o apóstolo Paulo também abordou, apontando para a obra de Cristo, falando sobre o fermento. Ele diz lá em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está falando sobre a associação com os impuros deste século, e fala: livrai-vos do velho fermento, lançai fora para que sejais massa, como sois de fato sem fermento. E no mesmo texto, no versículo 17, ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Lançai fora o velho fermento, o velho homem, as coisas antigas que fazíamos antes de recebermos a Cristo. Quando falamos também, meus irmãos, sobre ervas amargas, não dá para não lembrar daquele que nos livrou da amargura do pecado, da amargura da vida longe de Deus, e nos garantiu a vida eterna, nos garantiu poder beber do doce fruto da videira junto com Ele naquele dia. Meus irmãos, a Páscoa não foi uma mera cerimônia instituída por Deus. Deus poderia de fato livrar o seu povo num estalar de dedos, mas Ele resolveu revelar ao seu povo a sua vontade, apontar para Cristo, para aquele que de uma vez por todas libertaria o seu povo não simplesmente de um império humano egípcio, mas do império das trevas, como diz lá em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, ao invés de sangue nos umbrais das portas, Cristo derramou seu sangue no madeiro. A Páscoa, de fato, meus irmãos, apontava para a cruz, apontava para Cristo, apontava para a graça de Deus, que resolveu fazer uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, repetir a aliança com o seu povo, e por sua graça libertar esse povo, conduzindo esse povo a uma terra que Ele prometeu. Mas tudo isso apontando para Cristo,
apontando para o descendente de Abraão, para o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, apontando para aquele que libertaria o seu povo do pecado deles. A Páscoa apontava para uma nova vida. A Páscoa apontava para o abandono do velho homem, abandono da escravidão e uma vida de liberdade no Senhor. Meus irmãos, diante da Páscoa, desse texto, nós temos pelo menos 3 aplicações práticas. A primeira delas, creia no sacrifício de Cristo. Creia no sacrifício daquele que morreu numa cruz para pagar os nossos pecados, para levar a nossa culpa, para nos reconciliar com Deus. Aquele que tiver a marca nos umbrais das portas, Deus fala que não permitiria que o destruidor entrasse na casa. Mas aquele que tiver o sangue de Cristo nos umbrais do coração, esse será livrado da ira vindoura. Creia no sacrifício de Cristo. Segundo, jogue fora o velho fermento. Faça uma varredura na sua vida. O texto fala, Deus manda que o povo, Êxodo capítulo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Logo no primeiro dia tirareis o fermento. Primeira coisa que vocês vão fazer é tirar o fermento. Tira o velho pão, o pão imundo. Precisamos olhar para a nossa vida, meus irmãos, e perceber se nós não temos carregado coisas do velho homem, velho fermento, coisas que não agradam a Deus. E tantas vezes nós prometemos, oramos ao Senhor, pedimos perdão e voltamos e repetimos as mesmas coisas do velho homem. Jogue fora o velho fermento. Quem está em Cristo é nova criatura. E em terceiro, as ervas amargas apontavam para a pressa e a amargura. O que o mundo oferece, meus irmãos, é amargo. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. O que o mundo oferece é amargo e vai levar para um lugar de eterna amargura, longe do Senhor. Aliás, com a presença da ira de Deus. Porque o inferno não é um lugar em que Deus está ausente, porque Deus está em todos os locais. Ele está presente com a sua ira, juízo e justiça. Apocalipse, capítulo 7, do versículos 9 a 10. Diz assim: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. A Páscoa não foi simplesmente a libertação do povo de Deus do Egito. Ela apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que tiver a marca do sangue de Cristo, esse estará nesse dia cantando ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem à salvação. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 13, 17 ao 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus
não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de cumprirmos e obedecermos a Tua palavra, que nos ordena neste santo dia estarmos reunidos solenemente em torno da Tua palavra e cantarmos a Ti louvores, exaltarmos o Teu santo nome e ouvirmos da parte do Senhor a palavra deixada e revelada para o Teu povo. Pedimos que o Senhor nos cerque com a Tua graça, que o Teu Espírito, ó Deus, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra e que essa palavra encha os nossos corações da verdade que vem de Ti, transforme as nossas vidas por meio dessa verdade e que as nossas vidas sendo transformadas por meio da Tua palavra, vivamos vidas que agradem a Ti, que honrem e que glorifiquem o Teu santo nome. Vem ao encontro das nossas necessidades e fala profundamente aos nossos corações. É o que nós te pedimos nesta noite em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, por certo vivemos na era da informação. O desenvolvimento amplo das mídias sociais tem possibilitado um grande e fácil acesso a ela. Ressalta-se esse fato, a importância desse conhecimento, principalmente nas relações de trabalho e de mercado. Mas o que esta realidade tem a ver com o texto ora lido? A resposta, como no caso acima, está na importância do conhecimento. Porém, para o relacionamento, ou seja, para a adoração, para se estabelecer o relacionamento entre o povo de Deus e o seu Senhor. Como afirmou certo cristão do século III, o conhecimento de Deus vem primeiro. A adoração é o resultado do conhecimento de Deus. Quando se começa a conhecer a Deus em sua beleza e verdade, a adoração rompe em existência. Kelly Kapke disse em seu livro, Pequeno Livro para Novos Teólogos, que a adoração e o conhecimento estão interrelacionados. Existe reciprocidade entre os dois. Eles não são simplesmente vias de mão única. O texto nesta noite se encontra dentro do contexto imediato que é a libertação do povo da opressão do Egito. O evento, irmão, chamado a Páscoa. O propósito inicial do livro seria que o povo fosse ao lugar determinado para o Senhor, pelo Senhor, para ali o servir e o adorar. Depois de um longo tempo em maus tratos e sofrimentos nas mãos de Faraó, Deus, por fim, libertaria seu povo e cumpriria a sua palavra firmada na aliança com Abraão, Isaque e Jacó. É o que nos diz Êxodo, capítulo 2, versículo 24 e 25, em que diz, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus que os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Porém, em razão do
tempo entre a entrada com José no Egito e a atual situação do povo de Deus, passado muitos séculos, uma nova geração havia surgido no Egito, no contexto de um panteão pagão, uma cosmovisão e uma cosmogonia estranha àquela que o povo de Deus agora conheceria através de Moisés. O grande tema, irmãos, dessa primeira parte do livro de Êxodo é: quem é o Senhor? Esta é a pergunta de Moisés e também seria a pergunta do povo. É o que diz o texto no capítulo 3, versículo 13 de Êxodo. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus mais ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu sou, este é o nome pelo qual Israel conheceria, adoraria, irmãos, e serviria ao Senhor em sua caminhada pelo deserto, em seu relacionamento com Deus, até a entrada na terra prometida, terra que manda leite e mel. O que esse livro então nos mostra? Ele nos mostra que o nosso Deus, o grande eu sou, ele deve ser adorado. Vejamos então 3 razões por que Deus deve ser adorado. Com base no texto lido, apliquemos aquelas verdades eternas às nossas vidas de adoração, em nosso tempo e em nosso lugar. O texto então, irmãos, nos mostra a primeira razão por qual Deus deve ser adorado. O texto diz que é por causa da sua sabedoria. O Senhor levou o seu povo para o deserto, é o que nos diz os versículos 17 e 18. Veja o texto que diz: tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois diz: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. A parte A do versículo 18 diz: porém Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Mas por que Deus levou o seu povo para o deserto? Deus não livrou o seu povo do sofrimento do Egito, irmãos. Ele poderia ter feito isso. Nem tampouco das provações pelas quais o povo passaria no deserto. Em sua sabedoria, ele queria que o conhecesse em meio e por meio das adversidades da vida. O apóstolo Paulo diz que ele é aquele que faz todas as coisas segundo o sábio conselho da sua vontade. Efésios 1:1b. E mais, para que pela igreja, o povo de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Efésios 3:10a. Vejamos, Deus não livrou o povo das provações do deserto. Como eu disse, Deus poderia ter livrado, Deus poderia ter conduzido o povo por outro caminho, mas Deus assim quis. Deus não apenas levou o povo para o deserto para ser provado, mas também Deus permitiu com que o povo fosse para o Egito, permitiu que o povo ali fosse afligido pelo faraó do Egito. Deus levou a família de Jacó para o Egito segundo os seus desígnios. O texto de Gênesis, capítulo de número 1, nos diz que quando Jacó foi para o Egito, eles foram em número de 70, e ali eles se multiplicaram. Mas por qual razão Deus levou Jacó e sua família para o Egito? Porque estava dentro dos seus planos. Deus queria exatamente que o povo fosse levado para uma terra que lhe fosse favorável ao seu crescimento. E ali, em condições favoráveis, o povo pôde finalmente se multiplicar, se tornar numeroso. E Deus também, dentro dos seus propósitos e desígnios, irmãos, permitiu com que o povo fosse afligido. Deus poderia simplesmente
ter impedido com que o povo não fosse afligido pelo faraó do Egito, mas Deus permitiu com que o seu povo fosse afligido, fosse provado. Assim como Deus também, dentro dos seus desígnios, fez com que o seu povo com mão forte saísse do Egito e o conduziu para o deserto. Porque Deus queria que o povo fosse para o deserto. Deus queria que o povo fosse para o deserto, para que ali ele tivesse uma experiência com Deus, para que ali o povo conhecesse realmente quem era o Senhor. E estava nos desígnios de Deus, irmãos, levar seu povo para o deserto e ali se revelar com grande poder para eles. Por fim, soubesse que Javé é o Deus Todo-Poderoso e assim o servissem com extremo temor, levando o conhecimento de Deus para os povos e vizinhos de Israel. Assim Deus age muitas vezes em nós, irmãos. Ele nos leva para o deserto de nossas vidas, não para nos submeter meramente a provas, mas para se dar a conhecer a cada um de nós. É no deserto, irmãos, que nós conhecemos melhor o Senhor, sua bondade, sua misericórdia, seu poder, seu cuidado, seu socorro, seu auxílio, sua provisão e sua maravilhosa graça. Lembremos do exemplo de Jó, que depois de grandes provações disse: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, Deus não é apenas sábio, Ele é a própria sabedoria. Quando levou o seu povo para o deserto, Deus, segundo os seus desígnios sábios, Ele tinha um propósito. E o propósito era que o povo conhecesse a quem Ele era. Que o povo conhecesse a Deus como um Deus grande, um Deus poderoso. Mas a segunda razão também, irmãos, que o texto nos revela, pela qual Deus deve ser adorado, é por causa do seu poder. Haviam muitos e variados deuses no Egito, desde Nabi, o grande, o guardião do rio Nilo, a Ra, o Deus supremo dos egípcios, representados pelo sol. Sem sombra de dúvida, Israel ouvia falar desses deuses imaginários, bem como de seus falsos feitos e prodígios. Porém, não conheciam profundamente o Eu Sou, o Deus único, o Deus poderoso, capaz de derrotar o império e o homem mais poderoso da face da terra naquela época, bem como realizar um dos maiores milagres de até então, abrir o Mar Vermelho. Foi por isso que Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do mar, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito, é o que nos diz o versículo de número 18, para que no grande milagre do Mar Vermelho, Israel conhecesse o tamanho do poder, irmãos, e da grandeza do seu Deus, e assim o servissem com grande temor. Semelhantemente, Deus age no meio do seu povo, permitindo lutas e provações, para que em meio a elas manifeste o seu poder. Foi assim com o apóstolo Paulo, que testemunhou dizendo: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Tenhamos, irmãos, o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos do apóstolo Paulo. Quando Deus permitiu que o seu povo fosse para o deserto,
Deus queria revelar o seu poder sobre a vida do seu povo. Eles tinham que ver o mar se abrir, eles tinham que reconhecer que Deus não era apenas o Deus único, que Ele não era apenas o Deus único e verdadeiro, contrariamente àqueles falsos deuses do Egito, mas que o Deus que havia libertado eles do Egito era o Deus grande e poderoso, que estava prestes a realizar um grande milagre diante deles, que era abrir o mar vermelho. Da mesma forma, quando Deus nos permite passar por provações, irmãos, Ele tem um propósito em nossas vidas. É na provação, como disse o apóstolo Paulo, como disse melhor o Senhor apóstolo Paulo, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. A fraqueza aqui era exatamente as lutas e provações pelas quais Paulo passava em sua vida, em seu ministério, que não eram poucas, eram numerosas, e muitas das vezes nós passamos, semelhantes a Paulo, por muitas lutas e provações das nossas vidas, e por vezes, como o apóstolo Paulo, nós rogamos, imploramos a Deus que nos liberte, que nos livre dos nossos sofrimentos, de nossas lutas e de nossas provações. E às vezes a resposta de Deus para nós é a mesma dada ao apóstolo Paulo, de que Ele não nos livrará das nossas lutas, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, das nossas provações. Por quê? Porque é por meio dela, através delas, que Deus aperfeiçoa o seu poder em nós. É por meio das lutas e provações que Deus manifesta o seu poder em nossas vidas. Ora, irmãos, é comum a todos nós, assim como ao próprio Jó, nas lutas e provações nós esmorecermos, nós nos desanimarmos, nós nos abatermos. Por vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, mas é aí que ocorre o grande milagre de Deus. É aí que a mão invisível de Deus entra em nosso favor. É aí que Deus manifesta o seu grande poder, a sua providência. É aí que Deus manifesta a sua fidelidade ao seu próprio nome. Porque Deus diz em sua palavra que Ele jamais deixa um justo desamparado. Então, nos momentos de provações, irmãos, nos lembremos que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso. E Deus deve ser louvado não apenas por conta da sua sabedoria, Ele sabe o que faz. Às vezes nós queremos dar conselhos a Deus, nós achamos que os nossos caminhos, as nossas escolhas, ou aquilo que nós planejamos para nós é melhor do que aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. E às vezes nós queremos dar teco nisso, nos conselhos de Deus, nos desígnios de Deus. Nós achamos, Deus, se na minha vida ocorresse dessa maneira, eu acho que seria melhor para mim. Olhando na ótica humana, nós pensaríamos, mas por que Deus levou o povo para o deserto? O ideal não seria que Deus cortasse o caminho do deserto, que Deus não levasse ele pelas campinas verdejantes, aquelas campinas lá do Salmo 23, porque Deus quis que o povo passasse pelo deserto. Irmãos, nós não sabemos muitas das vezes quais são os propósitos, os desígnios ocultos de Deus. O que nós podemos ter é a certeza de que aquilo que Deus faz é perfeito, de que os desígnios de Deus são perfeitos. Se Deus nos leva para os desertos de nossas vidas para nos provar, Ele tem um propósito. Não cabe a nós questionarmos a Ele, nós temos apenas que reconhecer que Ele é um Deus sábio e que Ele é um Deus poderoso, um Deus capaz de agir sobre as nossas vidas e manifestar o seu grande poder sobre nós. Mas há uma terceira razão também que o texto nos mostra, pela qual Deus deve ser adorado. Deus deve ser adorado não apenas por sua sabedoria, não apenas por causa do seu grande poder, mas Deus também, irmãos, deve ser adorado por causa da sua imanência. O texto nos diz: o Senhor ia diante deles durante todo o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Moisés fala da presença, irmãos, constante e permanente de Deus em meio ao seu povo. Apesar de Israel ter que passar por lutas e provações, Deus estaria ativamente com eles, guiando, protegendo e guardando o seu povo. Em Êxodo, capítulo de número 23, versículo 20, o Senhor diz: eis que eu envio um anjo diante de ti,
para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Meus irmãos, Deus permitiu que seu povo fosse para o Egito, que fossem oprimidos por Faraó, mas os libertou com mão forte da terra do inimigo. Desta forma os conduziu pelo deserto à terra da promessa dada aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. No deserto ele esteve entre o povo, primeiro em uma nuvem durante o dia para protegê-los do calor do deserto, e à noite numa coluna de fogo para os guiar na escuridão. Posteriormente ele ordenou a Moisés que construísse uma tenda onde habitaria de maneira mais física e visível entre seu povo. Mas essa habitação seria temporária e imperfeita, até que o Eu Sou habitasse definitivamente em sua amada igreja, seu povo. É isso que nos testemunha João ao afirmar: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito de Deus. Quando Deus levou o seu povo para o deserto, irmãos, ele não levou o seu povo para deixá-los sozinhos e solitários no deserto. Deus deu a certeza ao seu povo de que ele estaria entre eles. E Deus esteve entre eles na figura da coluna de fogo, assim como da nuvem que guiava e que protegia o povo. Mais adiante, Deus deu a certeza ao povo de que ele estaria entre o seu povo, através do anjo do Senhor que estaria habitando ali entre o povo de Deus. Terceira razão pela qual nós devemos louvar e engrandecer ao Senhor, irmãos, é porque ele habita entre nós. Deus está entre nós. O apóstolo João, lá em João 1,4, ele nos diz que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra habitou aqui, irmãos, ela pode ser traduzida do grego como tabernaculou entre nós. Assim como no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito e os conduziu pelo deserto até a terra da promessa, e Deus decretou a Moisés, na sua lei, que construísse uma casa, um tabernáculo, onde ele habitaria entre o seu povo. E Moisés, seguindo a orientação de Deus, então construiu o tabernáculo com toda a sua estrutura, com todas as suas divisões, com toda a sua mobília. E Deus então desceu em glória ali e passou a habitar entre o seu povo através da figura do tabernáculo. Mas essa habitação de Deus, irmãos, ela era imperfeita e ela era temporária, até que Deus habitasse de maneira permanente e definitiva entre o seu povo aqui na terra. E João disse que isso aconteceu quando o Verbo, ele tabernaculou entre nós, ele esteve entre nós, ele armou tenda e habitou, passou a habitar permanentemente e definitivamente entre nós. É o que diz o texto. E é interessante nós percebermos que lá em Êxodo 40, depois de concluída a construção do tabernáculo, o texto nos diz que a glória de Deus encheu aquela casa. E nós percebemos que aqui também João faz menção à glória de Deus. Ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Assim como na antiga dispensação, assim como lá no deserto, depois de ter sido construído o tabernáculo, a glória de Deus cobriu, encheu o tabernáculo, da mesma forma, Deus habita entre nós através de Cristo, e a glória de Deus se faz entre nós através do seu Filho Jesus Cristo. Lembremos da glória que encheu o tabernáculo e da glória da segunda casa, que seria maior do que a primeira, como foi dito pelo profeta Ageu em Ageu 2,7. Irmãos, Deus habita entre nós por meio de seu Filho Jesus Cristo, e sua presença nos transmite a verdadeira sabedoria. Pois, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, Colossenses 2,3. Cristo também, irmãos, nos revela, nos manifesta o poder de Deus, pois
Este se manifesta no Evangelho, Romanos 1,16. Ora, irmãos, quem é o Evangelho, senão o próprio Jesus Cristo? Concluindo, Cristo está entre nós, Ele mesmo quem disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E mais, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Não há como conhecermos a Deus, irmãos, senão através de Jesus Cristo, pois é Ele quem nos revela o Pai. E não existe adoração genuína se não for por meio de Jesus Cristo. O povo tinha razões de sobra para louvarem e adorarem a Deus. O texto, a epígrafe das nossas Bíblias, da versão de Almeida, revista atualizada, diz: Deus guia o seu povo pelo caminho. Por qual Deus conduziu o seu povo para o caminho? Deus, quando chamou Moisés e se revelando a ele naquela sarça que se ardia em fogo, mas não se consumia, qual foi o propósito de Deus? Era tirar o seu povo da opressão do Egito e os conduzir para o deserto. Mas qual a finalidade de conduzir o povo do Egito para o deserto? Deus disse a Moisés para que ali o seu povo pudesse o adorar e o servir. O povo foi conduzido ao deserto, irmãos, para adorar e para servir a Deus. Mas antes que o povo pudesse adorar e servir a Deus, eles teriam que conhecer quem era o Senhor. Por quê? Porque a adoração, ela está associada com o conhecimento correto de Deus. Nós só podemos adorar a Deus de maneira correta se nós conhecermos quem é o Senhor. E o povo de Israel, para que tivesse razões em adorar a Deus e adorasse a Deus de maneira correta, eles precisavam conhecer ao Senhor. E Deus se deu a conhecer a eles como um Deus sábio, como um Deus de grande poder e como um Deus imanente, um Deus que habita entre o seu povo. Não um Deus distante como os deuses do Egito, os deuses que nós conheceremos no limiar da história, os deuses do panteão grego-romano, que habitavam lá os coliseus e que estavam completamente distantes da criatura, segundo a mitologia desses povos criada por ele. O Deus de Israel era um Deus que estava entre o seu povo, era um Deus que habitava entre o seu povo. E essas eram as 3 razões pelas quais eles deveriam adorar, eles deveriam cultuar a Deus. E da mesma forma, irmãos, nós devemos adorar a Deus, nós devemos cultuar a Deus. Mas qual a maneira correta de nós adorarmos a Ele? Conhecendo a Ele. E como nós podemos conhecer a Deus? Através de Jesus Cristo. Certa feita, os discípulos pediram a Jesus que revelasse ao Pai. E Jesus respondeu a eles dizendo: como assim vocês querem conhecer ao Pai? Vocês não sabem que quem conhece a mim conhece o Pai? Porque ele era um com o Pai. Era ele que conduzia o homem a Deus. Cristo era a revelação perfeita de Deus. E como nós podemos conhecer a esse Deus, senão através de Cristo Jesus? E esse conhecimento de Deus deve nos levar à adoração. Nós não podemos adorar a Deus, irmãos, de forma correta, se não for através de Jesus Cristo. É em Cristo Jesus que nós encontramos as razões pelas quais nós devemos adorar a Deus. A sabedoria de Deus se revela em quem? Em Jesus Cristo. O poder de Deus se revela em Jesus Cristo. É isso que Paulo diz lá em Romanos 1,16, que o poder de Deus se manifesta no Evangelho. Mas quem é o Evangelho? É Cristo Jesus. E também, irmãos, a sabedoria, o poder de Deus se revela no Evangelho. Assim como Deus se faz presente entre nós por meio de Jesus Cristo. E esta noite, irmãos, esse texto, assim como ele convidou Israel a adorar a Deus de maneira correta, a ter as razões verdadeiras e genuínas pelas quais o povo deveria adorar e cultuar a Deus, da mesma forma nós, irmãos, temos baseados nesse texto e na pessoa de Cristo as razões verdadeiras e genuínas pelas quais nós devemos adorar e cultuar ao Senhor. Por causa da sua sabedoria, por causa do seu poder
e por causa da sua imanência, porque Deus habita entre nós. Deus habita entre o seu povo, mas na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito de Cristo que foi doado, que foi enviado a estar entre nós. Então, irmãos, conhecedores desta verdade, que o nosso coração se encha de gratidão a Deus, se encha de adoração e reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem feito em nosso favor através de Cristo Jesus, para assim evitarmos tropeçarmos como o povo de Israel tropeçou durante as provações em que Israel passou no deserto, caindo assim em pecado de incredulidade e de murmuração, porque não compreendeu corretamente a revelação que Deus estava dando de si mesmo, a revelação do seu caráter, dos seus atributos e dos seus feitos em meio ao seu povo. Fazendo assim, nós evitaremos tropeçar como Israel, a quem nós devemos, como diz a revelação do Novo Testamento, tomar como exemplo para nós, para não cairmos no mesmo pecado que Israel no passado caiu. Que Deus então nos conceda a graça de nos mantermos firmes e constantes nesse propósito. Que Deus nos abençoe.